Estamos aqui no Papo com Especialista. Sou Igor Araújo, estou com o Eduardo Branco, especialista em cirurgia do joelho, né, ortopedista. A gente vai discutir hoje sobre artrose do joelho, é uma artrose inicial, e sobre a infiltração no joelho. Eu vou pedir para o senhor contar um pouquinho a sua história, como é que foi você escolheu ortopedia, como é que você escolheu se especializar em joelho e depois como é que você veio parar no INTO. Eu fiz medicina na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, né? Na época, eu tinha um interesse grande por medicina do esporte, né? Foquei muito na questão de cardiologia, eu fazia pesquisa básica no laboratório de fisiologia cardiovascular. Só que lá a gente tem um plantão obrigatório na emergência no meio da faculdade. Foi quando eu tive o primeiro contato com a ortopedia. E me pareceu muito interessante porque eu tinha esse contraponto da área clínica de você fazer protocolos imensos de tratamento que o paciente não cumpria. E a ortopedia era muito resolutiva, né? Então, assim, você ter essa capacidade de resolver o problema do paciente de uma maneira rápida me chamou muita atenção. E a partir dali eu comecei a acompanhar o serviço de ortopedia, né? E ingressei na área. Eu fiz minha residência de ortopedia e a minha especialização em joelho no Hospital da Polícia Militar, aqui no Rio de Janeiro. Fiz a prova da SBOT e a prova da SBCJ, né? Para ter os títulos. E em 2007, eu entrei aqui no INTO no concurso do Ministério da Saúde, fiquei um tempo na triagem, no plantão, e aí no final do ano eu consegui migrar para o grupo do joelho, né, começar a fazer ambulatório, operar, e aí nesse meio tempo eu consegui resgatar o meu interesse por pesquisa, né, comecei a fazer o mestrado lá na UF, a gente fez um protocolo para preservação de fragmento osteocondral para tratamento de lesão de cartilagem do joelho, que posteriormente até foi aprimorado por um aluno meu aqui no INTO, e hoje é o protocolo do INTO. E em 2013 a gente começou aqui no INTO a montar o curso de mestrado, e aí eu saí do grupo do joelho, vim para a divisão de pesquisa para ajudar na estruturação desse modelo de mestrado profissional, e estou na divisão de pesquisa desde então. Aí terminei o mestrado, fui fazer meu doutorado em morfologia na UFRJ, também voltado para essa questão de entender a osteoartrite, como é que a doença funciona, buscando realmente uma aplicação da ciência básica na clínica, né? Então, assim, basicamente o meu interesse nos últimos 15 anos aí tem sido realmente em estudar a articulação do joelho e o que eu posso fazer para melhorar os tratamentos que existem hoje, né? Durante o meu doutorado, a gente teve a vinda de um colega para assumir a chefia do grupo do joelho aqui no INTO. A gente já tinha uma demanda muito grande de pacientes que buscavam um tratamento não cirúrgico, mas que não era o foco do Instituto, já que o nosso foco aqui é o tratamento de alta complexidade, mas a gente sabe que a nossa rede não está preparada para absorver esses pacientes de volta quando eles não ficam aqui no INTO para tratamento operatório, né? Então esses pacientes, eles vinham aqui procurando tratamento, a gente avaliava e via que não tinha indicação de artroplastia, né, para muitos deles, que era o motivo do encaminhamento. Só que na hora de devolver esses pacientes para a rede, esses pacientes não conseguiam ser atendidos, né? Então, o paciente vinha fazer uma prótese, né, ele era encaminhado, chegava aqui e você via que ainda dava para preservar, não precisava ir para uma prótese direta. Ou eram pacientes muito jovens, ou com artrose muito inicial, e que, assim, apesar da prótese ter um benefício grande para o paciente, ela tem uma indicação muito precisa. Então, assim, se eu faço a prótese muito cedo, ela vai gastar mais rápido, isso vai levar o paciente à necessidade de cirurgia de revisão, que vão ter uma morbidade para o paciente, né? Fora o risco de infecção, todos os riscos inerentes ao procedimento. Então, e às vezes o paciente também não está preparado, ele não tratou as outras bases da qualidade de vida, como a obesidade, como ele não é um paciente que às vezes tem uma certa porose por um estilo de vida sedentário. Então, assim, eu vejo muito, que você vai falar do seu ambulatório um pouco mais, que ele às vezes é um preparo para o paciente, né? E às vezes assim ele dá uma sobrevida grande para essa articulação, que para mim a articulação é qualidade de vida, né? E às vezes ele prolonga essa vida da articulação natural quando possivelmente lá no futuro vai ter uma prótese, mas assim a prótese já não é inicial, né? Então você garante sobrevida aí. Sim, assim, tem uma expressão que assim, movimento é vida, né? Isso. Então, na verdade, você manter a articulação natural o mais tempo possível é melhor para o paciente por vários motivos. E também porque, apesar de todo o sucesso da cirurgia de artroplastia, a gente sabe que o índice de insatisfação do paciente com a cirurgia ele é alto. Porque o paciente ele imagina a cirurgia como uma troca da articulação
e que ele vai voltar a ter o joelho que ele tinha com 20 anos. Mas, na verdade, a prótese não tem essa finalidade, né? A ideia da prótese do joelho é tirar a dor do paciente para ele poder ter uma qualidade de vida, deambular, fazer o dia a dia dele, mas nem sempre vai se prestar a ele fazer esporte, a longas caminhadas, né? Então o paciente ele vem com uma expectativa real do que é o procedimento, que às vezes a gente não consegue atender. Apesar da gente, cirurgião, ficar satisfeito com o procedimento, Isso. a nossa satisfação não é a satisfação do paciente. Então a gente tem que chegar a um modelo de tratamento que atenda não só a gente, mas principalmente ao paciente, que é o maior interessado com o resultado. E aí, em meados de 2014, a gente já conhecia um modelo de ambulatório lá do Hospital de Clínicas da USP, que era chefiado pela professora Márcia Shoa, que o foco desse ambulatório é o tratamento conservador da artrite. Então a gente foi lá em São Paulo conhecer esse modelo de ambulatório, conhecer as pesquisas que ela faz com esses pacientes, e a ideia foi não copiar, mas na verdade adaptar o modelo de atendimento que ela faz lá ao nosso modelo aqui do INTO, já que, por agência de imunidade pública do Ministério da Saúde, a gente não tem limite de pacientes para atendimento. Na verdade, quem chegar aqui a gente vai atender. Isso. Quem for encaminhado a gente vai atender, diferentemente de quando eu faço uma pesquisa que eu tenho 20, 30 pacientes que são selecionados e eu acabei aquela pesquisa, o tratamento acabou, né? Então a ideia nossa aqui foi adaptar o que eu tenho na literatura e o que a gente viu nesse modelo de ambulatório para poder usar aqui no INTO. E aí a gente, na verdade, imaginou algumas coisas que deram certo, algumas coisas que acabaram não indo para frente, né? Assim, idealmente precisaria ter uma reabilitação exclusiva nossa, para o paciente todo poder fazer reabilitação aqui, um acompanhamento com o nutricionista para ajudar nas questões de perda ponderal, que a gente também não conseguiu, mas que não são limitações somente nossas, né? Na verdade, é difícil quando eu penso também do ponto de vista do lado do paciente, né? Assim, quando eu centralizo muito o tratamento no hospital, eu exijo que o paciente venha aqui muitas vezes. E a gente, na verdade, atende pacientes fora do município do Rio, fora do estado do Rio. E quanto mais eu faço ele vir aqui, eu dificulto esse tratamento. Seja pela questão de deslocamento, seja às vezes até por questão de dinheiro para passagem, né? Perfeito. Então a ideia do ambulatório não é só prestar o tratamento. Na verdade, é educar o paciente para ele poder continuar o tratamento aonde quer que ele esteja, né? E aí até por isso a questão do nome do ambulatório, né? A gente ficou pensando como chamar o ambulatório, já que era um ambulatório dentro do joelho, mas que não tinha o foco cirúrgico do ambulatório do grupo do joelho em geral, mas também ao mesmo tempo um nome que o paciente criasse uma ligação com a gente, né? E aí a gente pensou numa sigla, e a partir da sigla a gente nomeou o ambulatório, então a ideia é o ambulatório do pacto, né? Porque na verdade o tratamento conservador é um pacto do médico com o paciente, né? E desse nome pacto a gente desmembrou, que é o programa, né? E a ideia desse ambulatório é ensinar o paciente sobre o que é a doença, o que eu posso fazer de tratamento. Era muito comum no início a gente receber os pacientes que voltavam do grupo do joelho e que tinham vindo para cá na expectativa de fazer a cirurgia, não entenderem por que não estavam operando, então você explicar que ele era muito jovem e que de repente a cirurgia naquele momento não era bom para ele, ou que ele tem outras doenças que colocavam em risco a segurança dele durante o procedimento, ou que ele tinha um risco alto de sequela. Então, assim, trabalhar com o paciente isso tudo, né, para ter adesão ao tratamento. Que acaba no fim, assim, você vai tratar o paciente por inteiro, né? Você prepara, você conhece, você deixa ele assim, como a gente brinca, redondo, para quando ele precisar operar, o grau de sucesso e de aceitação e aquela prótese vai durar mais, isso aí a gente otimiza, né? Uma vez eu lembro que eu atendi um paciente há uns 9 meses, era um paciente ex-jogador de futebol, ele não chegou a um nível profissional, na verdade ele chegou a um nível profissional, mas ele caminhou ele caminhou pelo profissional, saiu, jogava muita várzea e tal, mas ele chegou aos seus 42 anos, já não jogava mais, e ele veio encaminhado para a gente com a indicação de botar uma prótese, né? Ele andava, deambulava, só que ele sentia muita dor, né? E aí quando a gente avaliou, a gente viu que a artrose dele era uma artrose que a gente chama grau 2, são 5 graus, mas esse era um grau 2, não era um grau tão avançado, e que a prótese talvez no futuro tivesse indicação, pelo aquele desgaste que ele teve no joelho jogando durante muito tempo, mas ali não era o momento, né? E a gente conseguiu conduzir ele bem, saiu satisfeito, ele é acompanhado ainda no consultório e com a infiltração.
né? Ele saiu bem e está bem até hoje, graças a Deus. Eu queria que você falasse quando é que a gente indica a infiltração, para que tipo de paciente, quantas vezes você infiltra e como é que é essa infiltração com ácido hialurônico, né, que a gente faz. Quando a gente indica o tratamento conservador, né, a Uhum. ideia da gente, na verdade, né, o melhor dos mundos seria tratar para curar o paciente, como qualquer Perfeito. outra doença, né? Só que para a osteoartrite isso não é verdade, né? A gente não tem nenhum tratamento hoje que consiga curar o paciente com osteoartrite para ele voltar a ter um joelho normal, né, e ficar assintomático. Então, a ideia do tratamento conservador é diminuir a dor e melhorar a função para o paciente ter uma boa qualidade de vida, Perfeito. né? A gente não tem nenhum tratamento hoje que seja capaz nem de prevenir, de estabilizar, nem de reverter, nem de retardar a osteoartrite. Então, uma vez que o paciente tem osteoartrite, ele vai ter a doença para sempre. O que a gente consegue mexer é o quanto que essa doença afeta a vida dele, Uhum. né? E eu sempre converso assim, eu gosto muito no ambulatório de fazer a consulta de primeira vez, porque eu acho que é o dia que a gente faz o pacto com o paciente do Isso. que vai ser feito de tratamento. E eu gosto sempre de explicar que o tratamento conservador ele tem vários componentes. O primeiro componente é a educação do paciente. O paciente tem que entender que a doença dele não tem cura, mas que a gente vai conseguir controlar os sintomas para ele conseguir levar o dia a dia dele. Continuar Perfeito. trabalhando, poder fazer uma atividade física de baixa, moderada intensidade, né? Fazer uma viagem, conseguir ter um padrão de vida compatível com a idade que ele tem. Uhum. A segunda situação é a questão do controle do peso, né? A gente, até bem pouco tempo atrás, isso é muito recente, a gente sempre questionava a questão, a artrose é um desgaste da articulação, e aí o paciente obeso, ele está em maior risco porque ele tem mais peso para carregar em cima do joelho, né? Você vê que eu falei artrose. Isso. Hoje o nosso conceito é que a osteoartrite, já que a artrose ela carrega esse peso do componente degenerativo, que não é o único Uhum. componente da doença, e sim a osteoartrite, ela é uma doença que tem um componente inflamatório, e aí a questão do peso ela é importante, não só pela questão do efeito mecânico do peso em si sobre a articulação, mas também porque a gente descobriu recentemente que a gordura que a gente acumula no corpo, ela libera substâncias na circulação que causam o que a gente chama de inflamação sistêmica de baixo Isso. grau, ou seja, o corpo inteiro fica inflamado e essa inflamação acelera o desgaste da articulação. Perfeito. Então, quando eu mando a pessoa controlar o peso, ela ajuda tanto na questão da diminuição A do esforço que o joelho mecânica da faz, força, né? mas também ajuda a diminuir essa inflamação. Terceira parte do tratamento, reabilitação. Eu tenho que manter a musculatura extensora, flexora, panturrilha, toda a musculatura periarticular forte, porque se a musculatura potente, ela protege a articulação de instabilidade, de falseio, de trauma, que são coisas que aceleram esse Isso. desgaste. E por último, os remédios. Uhum. Aí quando eu penso em remédio, eu vou pensar em 3 tipos de remédio. O primeiro grupo são os remédios que não têm nenhuma ação sobre a doença, eles só modificam os sintomas, que é um Anestésia. analgésico, um inflamatório, né, Uhum. um corticoide, que vai ter um efeito de duração para modular aquela dor que o paciente está sentindo, fez um esforço, torceu o joelho, né, andou muito, vai tratar o sintoma especificamente. E eu tenho 2 medicamentos que vão tentar atuar sobre a doença, né, que são as medicações orais, que a gente chama de condoprotetores orais, e o visto-suprimento, que Que é é a a infiltração infiltração. que você perguntou Uhum. inicialmente. Inicialmente, quando essas duas classes foram criadas, elas estavam dentro desse guarda-chuva do condoprotetor, que seriam remédios capazes de prevenir, estabilizar ou retardar a doença. Isso. Que a gente até hoje não conseguiu comprovar isso. Mas nem por isso eles deixam de ter efeito sobre a qualidade de vida. Por isso Uhum. que eles são utilizados. Quando eu penso no condoprotetor oral, eu também subdivido em 2 grupos de remédios. Eu tenho um grupo de remédio que ajuda a diminuir o desgaste da cartilagem, diminuir a inflamação, e um grupo de remédios que ajuda a produzir a matriz que mantém a cartilagem viável. Então, quando eu estou pensando em produzir matriz, eu vou tomar glicosamina, Isso. condroitina, colágeno, que são componentes da matriz, e essa matriz estar viável, ela é muito importante para que a célula da cartilagem continue viva. Isso. Quando eu uso a diacereína, extrato de abacate, a garra do diabo, o arpadol, são medicamentos que inibem interleucinas, que são substâncias que vão Inflamatórios. perpetuar o processo inflamatório. E aí, dessa forma, num lado eu impeço que a cartilagem gaste, do outro lado eu ajudo a sintetizar a cartilagem.
No terceiro grupo, que é a viscoaugmentação, qual é a minha ideia? Eu não vou mais pensar só na cartilagem. Eu vou tentar pensar em restabelecer as propriedades do líquido sinovial. O que é o líquido sinovial? É um líquido que banha a articulação e ele tem funções tanto de ajudar a levar nutrientes para a cartilagem, porque a cartilagem não recebe sangue, então ela depende do líquido para trazer nutrientes para ela se manter, mas também ele traz produtos para a síntese da matriz, ele ajuda na lubrificação da articulação, né? E também ajuda na absorção de impacto, que também é outro conceito que mudou nos últimos 10, 15 anos. Né? Inicialmente, quando a gente fazia a visco, a gente conversava com o paciente assim, a gente vai trocar um óleo. É igual botar um óleo... trocar o óleo do caminhão no seu joelho. Do caminhão, botar um óleo numa dobradiça que está enferrujada. Porque o que a gente imaginava? Eu estou substituindo um líquido doente por um líquido novo que vai lubrificar a articulação. É verdade? É verdade. Uhum. Só que hoje a gente sabe mais do que isso. Hoje a gente sabe que esse líquido sinovial ele é composto de moléculas de ácido hialurônico e essas moléculas de ácido hialurônico elas interagem com receptores que estão na membrana, né, que reveste a articulação, que é a membrana sinovial, e a interação desse receptor com essa membrana ela vai ter tanto efeitos que estimulam a inflamação quanto efeitos que inibem a inflamação. E isso vai ser muito importante na hora que eu vou escolher o tipo de suplemento que eu vou usar para tratar meu paciente. Então, assim, eu sei que o meu líquido sinovial normal ele tem uma alta concentração de ácido hialurônico de alto peso molecular. E essa molécula de alto peso molecular, ela interage com os receptores da membrana, e quanto mais alto esse peso molecular, ele consegue interagir com mais receptores por mais tempo, e isso induz que as células da membrana produzam mais líquido sinovial. Ao passo que quando eu estou com osteoartrite, a inflamação e a degradação da articulação vão quebrando essas moléculas de ácido hialurônico que são de alto peso em moléculas de baixo peso. E aí essas moléculas de baixo peso, elas interagem com menos receptores e por menos tempo. E essa interação estimula mais inflamação, ao invés de tirar a inflamação, ao contrário do que acontece com as moléculas de alto peso molecular. Então, quando eu faço a infiltração hoje, eu penso não só mais em trocar o óleo, eu penso em dar um líquido sinovial com ácido hialurônico que consiga ficar mais tempo na articulação para estabilizar essa inflamação e que ele consiga fazer com que a articulação volte a produzir o líquido sinovial normal. Então você quebra a cascata da inflamação e ainda age no eixo mecânico, já que você vai trocar esse óleo, né? A gente são diz várias frentes de atuação. A gente diz que a visco ela restabelece o que a gente chama de propriedade reológica do líquido sinovial, que é uma capacidade de, quando eu tenho um impacto de baixa intensidade, esse meu líquido ele funciona como um lubrificante para diminuir o atrito. Ao passo que quando eu tenho uma carga de alta intensidade, ele funciona com uma forma elástica, absorvendo esse impacto. Então, eu penso tanto do ponto de vista mecânico, quanto do ponto de vista farmacológico agora, usando esse líquido para estimular a articulação a voltar a produzir mais. E isso vai ter um impacto muito grande, porque tem pacientes que eu faço uma aplicação e ele já restabelece o equilíbrio articular e não precisa aplicar mais, enquanto tem pacientes que eu preciso fazer mais vezes, né, até ele conseguir restabelecer esse equilíbrio. E quando você faz seriado, existe um tempo assim que você faz uma, reavalia, faz outra? Então, eu tenho no mercado hoje vários produtos, né? Eu tenho produtos de peso baixo e moderado, que são produtos que para eu conseguir manter, né, esse efeito farmacológico, eu preciso fazer de 3 a 5 aplicações semanais, porque ele tem um peso molecular menor, então eu tenho que fazer mais aplicações frequentes para conseguir saturar os receptores, né, e obter esse efeito. Ao passo que nas preparações de alto peso molecular, em que pese os fabricantes, né, indicarem uma aplicação anual, a gente vê casos, na verdade, de aplicação semestral, né, na verdade, de acordo com a gravidade da osteoartrite do paciente, eu vejo na prática que esse intervalo entre as aplicações ele pode ser maior ou menor, né? A gente tem na literatura a recomendação de que o tratamento com infiltração tem que ser feito na artrose até o grau 3, que é o primeiro grau onde eu indicaria artroplastia, né? Então, os graus mais avançados não teriam nem indicação. Mas na prática o que a gente vê é que mesmo nesses pacientes com artrose mais grave, né, que tem uma maior destruição, eu posso fazer o medicamento,
só que a aplicação vai ter que ser em intervalos mais curtos, porque ele tem um grau de inflamação Uhum. maior. Ao Isso. passo naqueles com doença mais leve, eu consigo respeitar esse intervalo de 6 meses, de 1 ano, né? E assim, é um grupo de medicação boa porque, como o efeito é puramente articular, ele não tem efeito colateral sistêmico, então um Isso. paciente hipertenso, um paciente diabético, um paciente com outras doenças, ele pode fazer uso, né? E também é importante ressaltar que são coisas que a gente às vezes não leva em consideração lá na prática com o paciente, mas que tem que se pensar também que é questão econômica, né? Uhum. Se eu colocar na ponta do lápis, e a gente já estudou isso aqui no INTO também com o pessoal do Núcleo de Avaliação de Tecnologia de Saúde, o custo anual do tratamento medicamentoso oral com o condoprotetor e da infiltração, ele é praticamente o mesmo. A infiltração não é muito mais cara que o tratamento oral. Uhum. Com a vantagem de que eu, com uma única aplicação, eu evito do paciente ter que ficar tomando 1 a 2 comprimidos todo dia, que o paciente esquece de tomar, Isso. toma de forma Tem efeito errada, tem colateral. efeito colateral, e aí me remonta aquele meu início lá, onde eu deixei de fazer clínica porque eu estava cansado de Você queria passar uma os coisa remédios mais e o paciente não tomar, né? consciente. Então assim, você consegue controlar melhor o efeito que você está fazendo. E aí, é óbvio, você tem várias formas de fazer o tratamento também, né? Eu gosto de fazer infiltração no paciente com o joelho sentado, né? Na região anterior e medial do joelho, igual a gente faz uma artroscopia de joelho, Uhum. que eu acho que tem um bom acesso, né? Nos últimos meses eu passei a fazer também pela via Lateral. anterolateral. Então, assim, para mim as vias anteriores com o paciente sentado são melhores. Tem colegas que fazem com o paciente deitado, Deitado. né, tanto na região médio-patelar, seja na região superior. Não tem diferença. A literatura até fala que a via superior com o paciente deitado com o joelho estendido é melhor. Mas para mim, na minha prática, eu fico mais tranquilo em fazer com o paciente com o joelho dobrado, Uhum. né? Assim, o importante é o colega que vai fazer o procedimento, ele conhecer mais de um procedimento, né? Porque assim, ele pode chegar no dia da aplicação, o paciente tem uma cicatriz no local onde ele está acostumado a fazer, e você tem que ter uma via alternativa Isso. para conseguir levar a todos os casos, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante, que também não é todos os colegas que fazem, é a questão da anestesia, né? Assim, apesar de ser uma única infiltração, eu prefiro fazer um botãozinho de anestesia com uma agulha de insulina menorzinha, porque eu gosto, para facilitar a infiltração, usar uma agulha maior. Isso. E aí eu acho que fica muito doloroso para o paciente fazer uma Faz injeção com uma agulha, com agulha pequena, uma agulha depois pequena, troca, ele depois eu não vai troco, não vai sentir. sentir, fica muito mais Perfeito. confortável. E assim, é engraçado porque assim, no ambulatório nós temos vários colegas, temos residentes, né, os R4 que atendem com a gente, Uhum. e às vezes tem colega que faz o botão, tem gente que não faz, e aí quando o paciente volta para reaplicar e vê que assim, poxa, da outra vez eu fiquei com tanta dor, podia ter feito Podia com ter feito anestesia, anestesia, né? Ele né? Então cobra. a gente vê que o paciente percebe, né? Para alguns não tem diferença, né? E, Faz, não e faz. qual a indicação que você dá para esse paciente quando você fez a aplicação e ele vai voltar para casa? Tem alguma? Então, a primeira indicação logo em seguida que a gente faz a aplicação, a gente faz 20 flexões, né? 20 extensões e flexões completas do joelho para ajudar o líquido a espalhar, porque na verdade, apesar da gente falar de líquido sinovial, ele é meio gelatinoso, né? Uhum. Então, para eu conseguir fazer um filme por cima de toda a articulação, eu preciso que o paciente espalhe. Eu oriento o paciente a continuar a andar o normal, até porque eu preciso desse movimento normal para liberar o líquido por toda a articulação, Uhum. mas ele deve evitar exercício de alta intensidade. Assim, não é para fazer uma infiltração e jogar bola de noite, Entendi. né? Ou se ele faz uma corrida, não é para fazer uma corrida. É uma dona de casa, vou fazer infiltração, vou no mercado. Não vai no mercado. Você vai ficar na sua casa, não precisa ficar deitada, imobilizada, Uhum. né? Mas não é para fazer um exercício que vá causar mais dor, até porque o paciente fica com a sensação do joelho estar um pouco cheio, né? Assim, a gente tem medicamentos no mercado que a gente injeta 6 ml de líquido de uma vez só. Então, assim, apesar do joelho normal comportar até 120 ml, Isso. 6 ml, para quem não está acostumado, causa um pouco de desconforto, até porque, como ele é gelatinoso, ele geralmente acumula mais na região anterior. Então, depende do paciente andar para ele espalhar. Então, assim, é importante o movimento, mas nada tão grande que vá causar, né, um desconforto, né, após a aplicação. Entendi. Sim, infiltração é um procedimento que a gente considera simples, mas que feito por um profissional treinado, com a indicação correta, com a asepsia e a limpeza totalmente correta. Então, se você fizer com a indicação, né, apropriada,
vai ter muitos benefícios. Isso falando porque, assim, acredito que você tem que ter o seu ortopedista, seu médico de referência, né? Se ele for especialista em joelho e fizer a aplicação, se não, ele encaminha para quem ele confia, você ainda daria a mão ao paciente, de certa forma, e que esse procedimento seja feito com a indicação mais correta para o resultado ser o melhor possível. E não é só o procedimento, existe toda uma linha, né, de tratamento, de entendimento, de conversa, tratar na prevenção, tratar as comorbidades, o peso, e por fim, a viscosuplementação seria o final do tratamento, digamos, né? Assim, não a última linha, mas uma linha final onde o paciente consegue ainda perdurar muito tempo com a sua articulação original. Eu acho importante você tocar nisso assim, a infiltração do ácido hialurônico, ela tem que ser feita com um médico, né? Não precisa ser ortopedista, assim, a gente tem colegas, né? A gente tem uma sociedade brasileira de terapia por infiltração que tem reumatologista, radiologista, médico do esporte, anestesista, mas assim, tem que ser um médico, porque assim, você tem que conhecer a anatomia do joelho para saber aonde inserir a agulha adequadamente, né? Para não causar nenhum dano ao paciente, não injetar o líquido dentro do menisco ou dentro da gordura. Uhum. Assim, a gente tem vários colegas que comentam isso em aulas, em congressos ou até mesmo em artigo, de que é um procedimento seguro e que a principal causa de insatisfação com o procedimento é por injeção fora do local, fora da articulação. Então, assim, às vezes o paciente sai, faz o procedimento e volta na consulta seguinte, não melhorou nada, ou doeu mais. Provavelmente é porque você infiltrou no lugar errado. Porque, assim, quando o procedimento é bem feito, bem indicado, por um profissional que domina a técnica, o resultado é muito bom, né? Tem colegas que usam ultrassom para fazer guiado, o joelho é uma articulação mais superficial, então, assim, não vejo necessidade, né? Mas, assim, se o colega tiver ultrassom disponível, tiver a experiência que quiser usar, é uma coisa que vai agregar mais segurança ao procedimento, embora não seja essencial, mas é importante ser feito no consultório, né, com condição de higiene, de asepsia, né, uma limpeza adequada do joelho, com todo o material adequado, né, porque assim, como todo procedimento médico, ele tem seus riscos inerentes ali ao procedimento, né, então tem que ter esse cuidado. E também em relação ao que você falou sobre a questão da linha final, são duas coisas que a gente discute hoje, hoje todos os tratamentos para osteoartrite, eles podem ser iniciados, né? Assim, antigamente a gente tinha quase que um fluxograma onde a infiltração ela era a última opção. Então eu fazia o analgésico, um anti-inflamatório, um controprotetor oral, aí fazia um corticoide, quando nada mais dava certo eu fazia a visco. Hoje a gente já sabe que a visco ela já pode ser a primeira linha de tratamento. Então o paciente veio precisando da primeira consulta, tem osteoartrite do joelho, tem condição de fazer a visco, você já pode fazer. Você não precisa passar por todo o resto antes de chegar até a visco. Tem indicação, você pode fazer. E um outro conceito que a gente tem usado hoje também, também de uns colegas lá de São Paulo, da doutora Márcia e do doutor Gustavo lá de Campinas, que é o tratamento da osteoartrite baseado em alvos. Porque não dá para eu também estabelecer que todo paciente recebe o mesmo tratamento. Então vamos pegar o paciente que você descreveu aí, que você lembrou do ambulatório. Um rapaz de 42 anos que jogava futebol, provavelmente ele não deve ser obeso. Eu vou mandar ele perder peso no tratamento? Não faz sentido, né? Um paciente que tem artrose do joelho e quer botar uma palmilha, né? Que tem gente que trata artrose usando palmilha. Se ele tem um eixo do joelho normal, ele não tem indicação de palmilha. Isso. Mas esse paciente com artrose do joelho, jogador de futebol, provavelmente ele já deve ter lesionado cruzado, já deve ter o joelho um pouco varo. Para esse paciente com joelho varo, que não vai precisar fazer dieta para perder peso, a palmilha pode ser útil. Então, o interessante é que na primeira abordagem do paciente é eu identificar quais são os alvos que eu vou querer tratar. Isso. E aí, porque não tem receita de bolo, eu não vou tratar todo mundo igual. Eu vou dar para cada paciente aquilo que ele precisa para ter o melhor resultado. É um prazer ter você aqui. O Papo com Especialista tem um imenso prazer em receber. Você engrandece muito a gente. Assim, a gente está de portas abertas. Toda vida que o senhor quiser vir aqui, por favor, né, fique à vontade. Obrigado, agradeço o convite. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Vou deixar também espaço para perguntas. E aí, qualquer coisa, a gente vem e grava numa próxima vez as próximas dúvidas, tá bom? Tá ótimo, tudo bem. Obrigado. Obrigado.